Meus irmãos, convido vocês a abrirem a Bíblia, a palavra do Senhor, depois do que cantamos, depois de render glória ao nosso Deus, através das canções, exaltar a soberania e o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, o sustentador da igreja, a pedra fundamental da igreja. Nós leremos a passagem de Números 16, é uma passagem bem grande, né? São 50 versículos, então nós não leremos todos os versículos de uma vez, leremos eles ao passo que formos explanando aqui nossa ideia neste texto. Meus irmãos, esse texto ele narra, né, um fato muito curioso na história de peregrinação do povo judeu, do povo de Israel no deserto. Um momento muito ruim para o povo, um momento que ficou marcado negativamente para este povo e que fica certamente marcado para todos aqueles que cometem o mesmo erro ou a mesma ideia aqui que o povo cometeu nesta passagem. E neste ponto, o povo, então, se rebela contra a liderança do Senhor através do seu servo Moisés e Arão. E é isso que nós vamos ler aqui. Inicialmente leremos os 3 versículos primeiros e depois vamos lendo o texto, discorrendo o texto. Diz assim: Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem. Se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação? Somente até aqui, oremos ao Senhor. Senhor Deus, louvado seja o teu santo, precioso e eterno nome. Obrigado por esta manhã de adorar e glorificar o teu nome. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra, para que, falando conosco, Senhor, possamos praticar o que o Senhor requer de nós nesta manhã. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos maiores pecados, né, ou um dos pecados que mais desagrada ao Senhor é o pecado de rebelião, né? E quando nós falamos de rebelião, nós estamos falando de uma insubmissão a quem comanda, a uma liderança, né? E na narrativa bíblica, né, nas páginas das Santas Escrituras, nós vemos isso acontecer diversas vezes, não só do povo para com o seu Senhor, mas também do povo para com as lideranças levantadas por Deus, né? Como também não podemos esquecer aqui da grande rebelião, né, de Satanás, quando ele se rebela sobre o senhorio do Senhor, ou, né, a rebelião final, né, de todos aqueles que se levantam contra o Senhor, já no final dos tempos, né? O Senhor detesta tanto a rebelião, que ele chega a comparar no livro de 1 Samuel, a rebelião como um pecado de feitiçaria. Olha que interessante, né? Para Deus, a rebelião, ela é como um pecado de feitiçaria, de tanto que o Senhor abomina a rebelião. E todos aqueles que se rebelam, seja qual for o tipo de rebelião contra a liderança estabelecida por Deus, quanto a noiva do Senhor, eles estão diretamente se rebelando contra o Senhor. É sempre importante ressaltar isso, por quê? Porque todas as rebeliões citadas aqui, a priori, eles achavam que estavam se rebelando contra homens, né? No caso aqui, este grupo de homens achavam que se estavam se rebelando contra, ou estavam questionando a liderança de Moisés e de Arão. Mas, no fundo, eles vão perceber depois que o ato deles era um ato de rebeldia contra o próprio Senhor. Então, nós temos aqui, para começar, um fato resumido aqui do texto, dos 50 versículos que nós encontramos aqui em Números 16. Primeiro, os filhos de Israel, né? O Corá, depende da tradução, Datã e Abirão, e mais 250 homens, né?
E notem que esses homens eram homens de renome, diz o texto, eram homens importantes, né? Esses homens aqui que nós citamos, Coate, Eliabe, On, né? Abirão, Datã, Coate, On, filho de Pelete, né? Todos eles eram homens eleitos pela congregação, é isso que diz o texto, né? Homens levantados pela nação, né? Homens de renome. Esses homens, eles eram chefes de clãs no Israel, tinham a sua importância, não eram qualquer pessoa que estavam se levantando contra a liderança de Moisés. Então esses homens se juntaram com outros 250 apoiadores, né? E organizaram uma rebelião contra Moisés e contra Arão. Entretanto, né, contudo, no final, Deus destrói esses rebeldes, né, e destrói todos os seus bens, tudo aquilo que estava ligado a eles. Por quê? Porque o rebelde, ele não traz um prejuízo só para ele, mas para tudo aquilo que está ao lado dele. É como diz o ditado, junte-se a um rebelde e se tornará um deles, né? E a rebelião e essa murmuração que nós encontramos neste texto, eles continuaram, não só nesse primeiro ponto, mas depois continua ainda e se respinga até o capítulo 17, né? Então Deus ordena a Moisés que peça para que cada líder deles, né, pegasse um sinal, uma vara, no caso, e colocasse diante do Senhor, e o Senhor responderia através de um sinal na vara, né, que era o cajado de cada um dos líderes. E no final, nós sabemos que a vara de Arão floresceu e ficou estipulado que o Senhor estava, então, com Arão, e aqueles homens, então, foram penalizados por sua rebeldia. Este é o resumo do capítulo 16. Bom, existe um ensinamento muito forte para nós aqui neste texto, antes da gente explaná-lo melhor, tá? O Coré, né, os filhos de Coré, ou Coré aqui, e seus companheiros de conspiração, eles tiveram o privilégio, meus irmãos, notem só quem eram esses homens tiveram o privilégio, eles foram agraciados por Deus para subir com Moisés lá no monte, e eles viram, né? Não foi, ninguém contou para eles estavam com Moisés e eles viram a glória de Deus. Mas o seu orgulho do seu coração, né? Um coração que eles possuíam, um coração tão orgulhoso, que levaram a eles a buscar a própria glória, ou buscar a glória humana. Eles presenciaram com Moisés algo sobrenatural, mas agora eles estão querendo o quê? Posição, eles estão querendo fama, eles estão querendo poder diante dos filhos de Israel. Mas eles não imaginavam que se levantar contra a liderança escolhida por Deus era se levantar contra o próprio Deus. E eles vão perceber isso, né, ao longo dessa passagem. Bom, juntamente com esses revoltados, aí, esses 250 ou um pouquinho mais, que eram príncipes, entendam, não eram homens qualquer, eram príncipes, né, que tinham a sua importância, que tinham uma boa imagem com o povo. E o rebelde, ele é sempre assim, aquele que causa rebelião, ele sempre tem destaque no meio do povo, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que causa rebelião em qualquer ramo da nossa sociedade, seja na igreja, no trabalho, ou mesmo no grupo familiar, que seja alguém que não tenha importância, seja alguém sem significação. É alguém que tem o quê? Que tenha um bom relacionamento com as pessoas, é alguém que se destaca. E esses homens aqui eram príncipes, eram homens de renome, eles tinham força de persuasão, né, de convencer, né, o povo, ou os demais ali, né, que Moisés e Arão não eram diferentes deles, que eles eram iguais. O texto diz, né, que a congregação é santa, nós somos santos. Por que então Moisés e Arão tinham que ter essa exclusividade da liderança? Então eles conseguem, pela persuasão, convencer o povo, convencer ali uma grande parte do povo, né, de que Arão e Moisés não poderiam ser diferentes deles. O que tinha de diferença em Arão e Moisés, né? E a conclusão foi que a conclusão foi de Canaã foram consequências de muitos e muitos mortos perante o Senhor, né? E eles então acharam, e o convencimento deles diante do povo foi muito interessante, porque eles colocam os fracassos de Moisés, da liderança de Moisés, que Moisés deixou eles passar fome no deserto,
que Moisés não tinha, sabia que eles iam estar no deserto, então ia faltar água. Eles começaram então a questionar a liderança de Moisés, questionando a administração da liderança de Moisés. E quando o Senhor então observa isso dos céus, o Senhor então entende que a rebelião é contra ele. Por quê? Porque quem chamou Moisés e quem chamou Arão foi o próprio Deus quem os levantou como líderes. Então, esses homens, ao se levantar contra Arão e Moisés, eles se levantam contra o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, este é um fato que se encontra nesse texto, né? E olha como eles dizem para a congregação, né? Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então, né, falando para Moisés, por que vocês se exaltam diante da congregação do Senhor? E notem como a liderança de Moisés é totalmente diferente desses homens. Olha a resposta de Moisés. Versículo 4. Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o rosto, sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isso. Peguem incensário, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas do incensário amanhã, coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será santo. E agora basta, filhos de Levi. Né? E Moisés também diz isso para Corá, né, nos versículos 8 em diante, e então começa aí a disputa pela liderança por parte desses homens. A resposta de Moisés foi muito, muito clara. Vocês estão questionando a liderança? Vocês não estão satisfeitos com a liderança? Vocês então se levantam contra a liderança escolhida por Deus? Ok, vamos deixar o próprio Deus então decidir quem é o líder, né? Se vocês estão querendo liderar, vamos deixar o próprio Senhor decidir quem é que vai liderar. Moisés não briga pela liderança. Moisés não briga pelo poder de estar controlando um povo. Até porque Moisés não tinha essa ideia de controle sobre o povo, né? E talvez nós não entendamos isso, né? Porque nós vivemos de um outro contexto. Mas se nós olharmos direitinho para os tempos em que nós vivemos, e falando de um país onde rebelião é a coisa mais normal de acontecer, né? Seja em qualquer esfera da nossa vida, pessoas brigando pelo poder. Hoje, né, olhando para o nosso cenário, nós não sabemos mais quem manda, porque quem está abaixo quer tomar o controle de quem está em cima, né? Então os poderes se degladiam à busca de um controle sobre o povo, né? É como se eles estivessem dizendo assim: por que você é diferente de mim? Só porque você tem um cargo administrativo diferente do meu, por que eu não posso controlar o povo? Né? Então, os dias de hoje não são diferentes, mesmo que nós não entendamos o que está ocorrendo aqui neste momento com o povo. Não é diferente. Muitas rebeliões têm acontecido, né? Quando nós questionamos uma liderança levantada por Deus, nós estamos questionando o próprio Deus. E a resposta do líder é sempre essa: deixa Deus decidir quem é a quem ele chamou. Deixa Deus escolher, então, quem é que ele quer escolher. Meus irmãos, como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, nós temos que ter essa mesma atitude de Moisés, quando formos questionados, quando se levantarem contra a nossa liderança, contra aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se nós entendemos que Deus é quem nos colocou em determinado local, nós temos essa atitude de Moisés. Deixa que o próprio Deus responda por si. O povo é dele, então ele que responda pelo seu próprio povo. Esses homens não tinham isso em mente. Esses homens estavam atrás de poder, de glória humana, estavam atrás dos seus próprios interesses. Assim como outros, como Satanás, lá no começo, né? Quando, numa figura de linguagem, em Ezequiel 28 e em Isaías 14, né? Uma figura de linguagem aqui se descreve o que muitos entendem, e claro, há questionamentos quanto a esse texto,
de que ele foi criado perfeito, e nós queremos entender e entendemos que Deus cria tudo perfeito, mas ele se rebela contra Deus, ele se rebela contra o senhorio do Senhor. Ele se vê então como um possível Deus. Ele diz: vou colocar o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. A rebelião é desprezada por Deus. A rebelião causa ânsia de vômito em Deus. A rebelião, ela ofende o Senhor. Porque todas as vezes que alguém se rebela contra o Senhor, contra os eleitos do Senhor, contra os escolhidos do Senhor, contra a liderança estipulada por Deus, é algo que causa a ira de Deus. Quando Deus coloca aquele casal no jardim e dá a eles tudo o que eles precisavam, qual é o pecado deles? Comer do fruto e ser igual a Deus. Uma rebelião contra aquilo que Deus tinha feito a eles. Eles não guardaram a sua posição. Estes homens, eles vão brigar contra Moisés e contra Arão. Eles vão questionar durante toda a passagem aí contra o Senhor. E quando o Senhor então responde quem é que ele tinha chamado para liderar, o versículo 20 mostra qual foi o pagamento desses homens. Versículo 20 em diante diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignados contra toda esta congregação? Vamos dar uma pausa aqui. Olha que interessante a liderança de Moisés. Esses homens se rebelam contra Moisés e contra Arão, questionam a liderança deles, dizem para eles: por que vocês são melhor do que nós? Não somos santos? A congregação não é santa? Por que vocês se exaltam sobre nós? Né? Moisés diz: tá ok, então deixa Deus decidir. Deus escolhe, confirma a liderança de Arão e de Moisés. E o Senhor então quer castigar esses homens maus, perversos, que causaram uma rebelião e levaram muitos ao pecado. Então, aqueles que foram ofendidos, aqueles que foram questionados, aqueles que sofreram a rebelião, Moisés e Arão, eles intercedem pelo povo. Esta postura de Moisés e de Arão nos ajuda a entender por que eles foram escolhidos por Deus. Por que eles foram colocados para liderar o povo de Deus? Porque o líder tem que liderar segundo o coração de Deus. O líder que lidera, redundância, a pessoa que lidera, o povo de Deus, ela tem que ter um coração como o do Senhor, sem vaidade, sem busca de glória humana, lidera o povo sabendo que o povo não é dele. Por isso que Moisés e Arão se prostram diante do Senhor e pedem ao Senhor misericórdia. E Moisés continua, o texto continua, o Senhor respondendo a Moisés: fale a toda esta congregação dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos e que não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Deus não poderia deixar de penalizar estes homens, de punir estes homens pela rebeldia que eles cometeram contra a liderança do Senhor, contra a liderança escolhida por Deus. Deus não tolera, em hipótese alguma, a rebelião contra o seu senhorio. Deus não pode deixar passar isso até como exemplo para os demais. Esses homens foram penalizados, e o texto prossegue mostrando qual foi a penalização deles, o que o Senhor os fez com ele, abrindo a terra e a terra engolindo aqueles homens por causa dos seus pecados. Por quê, meus irmãos? Porque aqueles homens, eles não tinham, no seu coração a primazia de louvar ao Senhor, de glorificar a Deus e de servir o Senhor de todo o coração.
E é este o sentimento de quem se rebela contra a liderança do Senhor. Portanto, nosso coração, ele deve ser um coração temente ao Senhor. E por que eu não devo, então, me rebelar contra o Senhor? Primeiro, porque toda rebelião, ela é uma ofensa a Deus. Toda rebelião, ela é uma ofensa a Deus. Ela ofende a glória e o senhorio de Deus. Ela ofende a escolha que Deus fez. Eu me lembro, em uma ocasião, em um certo local, em que eu fui convidado, eu era convidado, e estava ocorrendo uma troca de liderança, estipulada pela central. E, de repente, aquilo que era para ser um culto, era para ser um momento de festa, um momento de louvor, se transformou em um local em que foi bem complicado estar naquele dia, né? Troca de ofensas, questionamentos quanto à liderança, né? Agressividade, né? Tom de voz alto, né? Pessoas abandonando o local por causa do questionamento da rebelião contra a liderança. E eu tinha até esquecido desse fato, né? Me lembrei esses dias. E quando eu estava naquele local, eu falei: Senhor, que misericórdia, o que está acontecendo aqui, né? Que coisa mais feia. Por que as pessoas, que as pessoas não têm um coração submisso ao Senhor? Porque estão insatisfeitas com a escolha do Senhor, né? Porque não deixa que o próprio Deus guie o seu povo conforme a sua vontade, conforme as suas escolhas. O rebelde é assim, ele é um insatisfeito com aquilo que Deus faz. Ele ofende a vontade do Senhor. Ele não se satisfaz com aquilo que Deus escolheu para o seu povo. A rebelião, ela é rejeitada por Deus porque ela é um pecado. A rebelião, ela ofende a Deus porque ela é um pecado. Como nós já dissemos, no livro de 1 Samuel, o Senhor diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E se vocês bem sabem, a feitiçaria na Bíblia, ela é condenada. Por quê? Porque a feitiçaria, ela é uma prática dos pagãos, não era uma prática do povo de Deus. Então, a rebelião, quando cometida, ela torna-se semelhante a um pecado de feitiçaria, ela ofende a glória de Deus, ela irrita o Senhor, ela causa em Deus a ira de Deus sobre aquele que comete rebelião. Por isso, é pecado se rebelar. É um pecado gravíssimo se rebelar contra a liderança do Senhor, contra aquilo que o Senhor assim o quer. A rebelião, ela é rejeitada por Deus porque mostra naquele que se rebela um coração, além de insatisfeito, além de um coração pecador, mostra também a intenção, né, real do coração do rebelde, que não é aceitar aquilo que o Senhor quer, não é estar submisso ao Senhor, mas o coração rebelde, ele quer a própria liderança do Senhor. Vou repetir, o Senhor rejeita a rebelião por causa da insubmissão, por causa do pecado, que é um pecado grave, e porque a rebelião, ela mostra no coração de quem se rebela a vontade de ser Deus. Todo rebelde, no fundo, ele quer a liderança, não dos homens. No caso aqui não era a liderança de Moisés e de Arão, mas era a liderança do próprio Deus. Porque o povo era o povo de Deus. Israel pertencia a Deus e não a Moisés e Arão. Quando Datã, né, Corá e Abirão e esses homens se rebelam, eles querem o senhorio, eles querem o domínio do povo, ou seja, eles querem a liderança do próprio Deus. Porque eles sabiam, meus irmãos, eles sabiam que aquele povo era um povo de Deus, eles presenciaram como o próprio Deus tirou aquele povo do Egito, como aquele próprio Deus de maneira sobrenatural, iluminando a noite, ou aquecendo eles durante a noite, né? Refrescando eles durante o dia, né? Dando alimento, dando água,
fazendo sinais e milagres, eles sabiam que aquele povo era povo de Deus, e quem liderava aquele povo era o próprio Deus, e quem conduzia aquele povo era o próprio Deus. Quando eles se rebelam, eles estão querendo o domínio do povo para si. Eles querem o controle do povo para si. Eles querem ser Deus. E essa vontade de ser Deus, meus irmãos, é desde o princípio. A rebelião contra Deus, ela não nasceu aqui com Corá, Datã e Abirão. Ela nasceu já com Adão e Eva, ou se quiserem um pouquinho mais atrás, com Satanás. Ela se estende durante toda a trajetória do homem, e ela continua até o retorno de Cristo, porque o desejo do homem é ser Deus. O desejo do ser humano é querer o controle de tudo. É interessante que tem um filme, eu sei que vocês já assistiram, né? O Todo-Poderoso, né? Que mostra o real desejo do homem de querer ser Deus, de querer ter o controle de tudo, de querer fazer as coisas acontecerem, de querer resolver as coisas da sua maneira, de querer, né, corrigir aquilo que ele acha que deve ser corrigido, de eliminar aquilo que ele acha que deve ser eliminado. E o nosso coração, meus irmãos, é um coração rebelde se ele não estiver cativo à palavra de Deus, se ele não estiver submisso à palavra de Deus. Se a atitude do nosso coração não for a atitude do coração de Moisés, né, que diante do questionamento se prostra diante do Senhor e deixa que o Senhor então decida, se não for assim, o nosso coração sempre será um coração em constante rebelião contra o Senhor, contra as escolhas do Senhor. E aí nós vamos querer ser Deus, vamos querer agir como Deus, vamos querer resolver as coisas como Deus, vamos querer eliminar as coisas como se fôssemos Deus. Este é o nosso coração, um coração rebelde contra o Senhor, um coração que não é submisso à sua palavra, um coração que está em constante transgressão contra o Senhor. Nós vemos isso no Apocalipse, que mesmo diante de tantas coisas acontecendo, o homem ainda blasfema contra o Senhor, ainda se rebela contra o senhorio do Senhor, mesmo com tudo o que vai acontecer no cenário do fim dos tempos, o homem ainda não se submete ao senhorio de Cristo. Isso, a partir do capítulo 6, você pode ler isso constantemente. Como o homem não aceita o senhorio de Cristo. Como o homem ainda questiona, né, se rebela contra o senhorio do Senhor. Enquanto Deus, né, nos amou de uma maneira inigualável, maneira que nós não conseguimos imaginar, e vem para ser homem, né, ele deixa sua glória, se torna um homem para viver entre nós. O nosso sentimento é o contrário, nós queremos deixar de ser homem para ser Deus, para fazer aquilo que o nosso coração deseja fazer. Esses homens, meus irmãos, representam pessoas, representam cada um dos seres humanos, né, com seus corações insubmissos ao senhorio de Cristo, ao senhorio do Senhor da igreja. Toda vez que nós questionamos algo referente à igreja, quando eu falo questionamento, não é questionamento de você querer, né, a melhoria, querer que a igreja ela melhore, querer que ela cresça, que ela se estenda mais. Não, quando há rebelião, né, quando o coração diz, se for dessa maneira eu não faço, e começa a fazer o que esses homens fizeram, a argumentar contra a liderança escolhida por Deus, contra aqueles que Deus colocou como seus líderes, este coração é um coração semelhante a desses homens. Porque no fundo nós estamos dizendo, ele não sabe de nada, quem sabe sou eu. Eu sei dizer o que é melhor. Eu sei fazer o que é melhor. E acreditem, meus irmãos, o texto diz isso. Deus desprezou e sempre desprezará um coração rebelde quanto à liderança que Deus escolheu. Portanto, se nós não moldarmos o nosso coração, né, na palavra do Senhor,
se a palavra, não deixar ele cativo à palavra do Senhor, se o nosso coração não for um coração submisso ao Senhor, nós certamente seremos seremos como esses homens e receberemos o castigo de Deus, o castigo do Senhor. Um dia o Supremo Juiz, o Senhor da igreja, estará julgando todos os rebeldes. E desse julgamento ninguém vai escapar, nenhum rebelde vai escapar. Todos aqueles que se rebelaram contra o senhorio de Cristo, né, e representativamente nos dias de hoje na sua igreja, eles comparecerão diante do tribunal do Senhor. Nesta ocasião, a terra se abriu e engoliu esses rebeldes. Quando Cristo vier, né, todos eles serão lançados na condenação eterna. Porque a glória, meus irmãos, só pertence ao Rei da glória, ao único que é digno de ser adorado, aquele que é a expressão da imagem de Deus. Ele é o líder da igreja, ele é o Senhor da igreja, não somos nós. Nós apenas somos ovelhas do seu pasto, somos servos, e como servos devemos ouvir a voz do Senhor através daqueles a quem ele levantou como seus líderes. Este é um fato triste das Escrituras, este e outros fatos de rebelião. E todos esses rebeldes comparecerão de novo diante do Senhor e certamente serão punidos com a condenação eterna. O que nós devemos fazer então, diante dessas narrativas, diante dessas histórias em que nos mostram o descontentamento de Deus contra os rebeldes? Devemos tratar o nosso coração. Devemos olhar para dentro de nós e ver se há um sentimento de rebelião contra a liderança do Senhor. Há em nós, vê em nós se há insatisfação quanto à liderança do Senhor. Talvez você diga assim, mas eu nunca vou me rebelar contra o Senhor, eu não sou doido, imagina, eu amo o Senhor é minha vida, o Senhor é o Deus da minha vida, é o Senhor que comanda. Sim, mas quando nós questionamos quando nos rebelamos contra aqueles a quem o Senhor escolheu como seus líderes aqui na terra, nós estamos se rebelando contra o Senhor. Acredite, contra o Senhor. Nenhuma liderança está liderando sem o consentimento e sem a vontade de Deus. Nenhuma liderança está liderando sem o consentimento e sem a vontade de Deus. Portanto, qual é o nosso sentimento de indignação quando uma liderança não está agindo de acordo com o Senhor? Vamos fazer uma rebelião, vamos fazer um impeachment, vamos fazer uma revolução e tirar a liderança dali? Não. Nós oramos conforme Romanos capítulo 13 nos diz, né? Oramos por todas as lideranças, capítulo 12, né? Oramos por todas as lideranças, para que Deus, então, as guie segundo a sua vontade, para que Deus as dirija segundo o seu querer. Mesmo eu não concordando, mesmo eu vendo coisas erradas, né? Não é minha função se rebelar contra nenhum tipo de liderança. Eu devo orar, eu devo interceder, eu devo pedir a Deus, então, que tome, né, essa liderança em suas mãos, para que o Senhor faça segundo o seu querer. É isso que diz Romanos capítulo 13. Que todos estejam sujeitos a autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo de autoridade? Faça o bem e terá o louvor dela, porque a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Isso aqui vale para qualquer tipo de autoridade, meus irmãos. Autoridade secular, autoridade religiosa, né? Para autoridade de sociedades, para qualquer tipo de autoridade. Autoridade de pai, de mãe, né?
vale para todos os tipos de autoridade. Obediência a quem o Senhor colocou para nos liderar é o que o nosso coração deve entender e deve acatar, para que sobre nós proceda o bem e não o mal, para que nós assim possamos ter um coração semelhante ao coração do servo do Senhor, Moisés. Em resposta do que ouvimos, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico do nosso inário e meditar então naquilo que esta palavra nos falou. Enquanto nosso irmão se prepara para tocar o hino, vamos orar ao Senhor. Senhor, graças te damos, te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Pedimos ao Senhor a tua graça e a tua bênção sobre nós e que o Senhor trate do nosso coração, Senhor, para que em momento algum ele seja um coração rebelde, um coração pecaminoso, um coração, Senhor, que se rebele contra aqueles a quem o Senhor escolheu para liderar o teu povo. Senhor, vivemos dias difíceis, dias em que as autoridades também, Senhor, não agem conforme o teu querer, líderes não guiam o povo segundo a sua vontade, mas o que o Senhor requer de nós, comandados, é que nós oremos por eles, que nós os entreguemos em tuas mãos e que o Senhor então decida o que fazer. O Senhor nunca vai aprovar a rebelião, o Senhor nunca vai aprovar nenhum tipo de rebeldia, Senhor, mesmo praticada em teu nome. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor trate do nosso coração para que possamos glorificar o Senhor, para que possamos agir segundo a sua vontade. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.